Prontinho, reunião de hoje, dia 11 de junho de 2022, às 10h04. Os nomes presentes até o momento são Lívia da Conceição Oliveira Ribeiro, Cristiane Ferreira da Silva, Maurício Machado Areias, Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, Fabrício da Silva Simões, que é o titular, e Yara de Souza Lima, que é a suplente, né? Então é uma Câmara só. Ronaldo Henrique Barbosa Júnior, eu. Larissa Manhães Ferreira, Graziela Escocar Ribeiro e Jonathan Abrão de Souza, que é a mesma circunstância, né? Graziela é a titular e o Jonathan o suplente, estão aqui os dois presentes. Eliana Carneiro Moreira, sendo então, portanto, 3 representações aqui, 3 câmaras do Poder Público e 5 da sociedade civil, totalizando 8, no mínimo, no caso, dando quórum. Que é o quórum mínimo, né? Isso. Maravilha. Então, vamos começar, já que a gente tem quórum. Eu me ausentei aqui um pouquinho, desliguei até o microfone, que eu fui ao banheiro e vomitei. Estou me sentindo um pouco melhor agora. Eu acho que vai dar para levar, porque quando a gente joga para fora, dá uma força, né? Gente, Marcelo, só para deixar claro, eu sei que você detesta isso e também a Aline não está aqui presente hoje, pelo menos não por enquanto. Mas se você precisar por algum motivo se ausentar, a gente tenta... Se eu não aguentar... Tá bom? De verdade. Só falar que a gente, né, não apenas eu, mas, né, a gente consegue ir levando a reunião aqui. Claro. Gente, obrigado à presença de todos neste sábado, mais uma reunião ordinária do Com Cultura. Eu estou com uma pauta aqui. Eu tinha 2 assuntos para falar hoje, mas eu vou deixar para uma próxima reunião presencial, porque demanda de impressão de documentos que eu fiz, eu queria mostrar, olhando olho no olho, então esse formato remoto não é ideal para isso, não. Só se fosse o último caso, tivéssemos só com reuniões remotas, não as presenciais, mas como vamos ter a próxima presencial, que vai ser... Aline, não. Cíntia, a Aline me ligou ontem, 21 ou 28 a próxima? Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Só para... Dia 28. Perfeito. Tá. Para ficar com mais tempo de distância de uma para outra. Então, gente, a próxima reunião é terça-feira, dia 28 de junho, às 19 horas, presencialmente no Museu Histórico de Campos, que sempre é cedido generosamente pela companheira Graziela Escocar. Olha, o primeiro assunto da pauta de hoje é o Prêmio Alberto Lamego, maior premiação da cultura do município de Campos, que até estava na pauta da última reunião, mas pela ausência do Ronaldo, que não pôde, estava com uma sinusite muito forte, eu preferi, que eu já tinha conversado com ele sobre isso, a confecção dos troféus, mas vamos tentar ver se a gente consegue, pelo menos, delinear uma data, já que o formato, eu acredito que a gente, naquela reunião, a gente falou que seria mais ou menos o mesmo da entrega que este governo do Vladimir Garotinho fez no Teatro Municipal Trianon. Quem indicou os laureados faz a apresentação dos mesmos, e aí eu acho que vai ser assim. Ronaldo Júnior, você que está mais ou menos por dentro desse assunto, já que você ocupa a cadeira aí de gerente do Sistema Municipal de Cultura, e o sistema lida diretamente com Cultura, que é quem organiza o evento, junto em parceria com a Fundação Cultural Jornalismo do Lima. O que você tem para dizer para a gente? Então, bom dia primeiro para a Aline, que acabou agora de entrar. Ela falou aqui no chat. Falando sobre isso, Marcelo, quais atitudes já foram tomadas, né, sobre isso? A primeira, eu acho que principal, que eu acho que demanda mais tempo, foi o feito contato com Humberto Alvarenga, que é o responsável pela confecção do troféu, né, do Prêmio Alberto Lamego. E aí, com isso, ele já passou o orçamento, a gente só estava realmente aguardando passar isso para o setor responsável por compra, porque existe toda uma burocracia interna. Eu cheguei justamente a falar sobre isso com você, pelo que eu me recordo. Deixa eu aprovar aqui o Gustavo e o Humberto. Então,
Já foi passado isso, já está tudo certo. Kátia já está ciente também como diretora das artes e culturas, então ela acaba sendo um fator importante nisso, porque ela que articula essa questão desse tipo de evento e tudo mais, não apenas o sistema, né, que está vinculado à diretoria dela. E aí, com isso, o que eu sugiro, né, com relação à questão da data? A data talvez seja problemática de a gente definir dessa forma, porque eu vou te dar um exemplo. Eu estava falando com o Pedro Carneiro, diretor artístico do Teatro Trianon, e no próximo mês, segundo ele, o teatro está tomado em boa parte do mês, praticamente o mês inteiro. Né? Tem dia que eu chego lá para trabalhar e vai ter um evento no dia que o teatro foi alugado, está sendo feito por alguma coisa. Então é importante a gente consultar ele diretamente para tratar dessa questão da data e não apenas definir. A gente pode, de repente, chutar datas específicas aqui e perguntar para ele para saber qual é a disponibilidade do teatro nesses dias específicos e aí sim fechar essa questão, né? Tendo preferência por uma e não por outra data. Com relação ao troféu, é realmente a parte da articulação que já foi feita para poder ser realizada a compra. Então, eu tenho uma sugestão, vamos ver o que a plenária acha. Ronaldo, a gente podia inverter um pouco isso. Ver com Pedro uma data, peço a você, que o pessoal aí da Fundação veja com Pedro, semana que vem, uma data que esteja livre, tipo no mês de setembro, tá? Que dá tempo. Caso o troféu não fique pronto, a gente remarca essa data, mas pelo menos a gente garante uma terça-feira que não atrapalhe nenhum espetáculo teatral, nenhum espetáculo de dança, nenhum espetáculo musical, e a gente já deixa reservado uma data, porque aí ficamos só incumbidos de correr atrás dos troféus para as premiações. Eu acho que para setembro fica bem tranquilo, eu acho. Então, vai lá, garante logo. Se por acaso houver algum problema com os troféus, a gente já tem a data reservada, senão vai ser sempre assim. A gente vai estar sempre sem saber. Dependendo de uma coisa para fazer outra, né? Marca logo a data. Caso não aconteça, a gente está dando até um prazo. Nós estamos no início de junho, meados de junho. Dá tempo, perfeitamente. Para setembro, aí chega a primavera, junto com a primavera, vem aí o Alberto Lamego. O que vocês acham, companheiros da plenária? Se todo mundo concordar com isso... Um outro fator importante, Marcelo, só para eu saber, para eu ter noção disso na hora de consultar o Pedro, deve ser num dia de reunião do Concultura, não, né? Seria interessante, porque é uma terça-feira, sabe por causa de quê? Primeiro que nós do Concultura já temos mais ou menos um acordo, seria, claro, presencial e não... Não, presencial, inclusive, às terças-feiras. Claro. Não, é ideal, porque não atrapalha. Eu detesto evento em teatro que não seja artístico, com dança, música, teatro. E a gente, na terça-feira, geralmente não tem nenhum espetáculo artístico. A gente Perfeito. Agradaria a nós e também ao teatro, na minha opinião. Então, eu peço para a Cíntia que ela verifique quais são as datas ali, qual é a data, né, especificamente da terça-feira de setembro, para eu consultar o Pedro Carneiro já nessa semana para a gente definir isso, já deixar previamente agendado e já articular. Nós temos aqui dia 13 de setembro, uma terça-feira. Tem algum feriado? Tem um feriado dia 7 de setembro, que é na semana anterior. Não atrapalha. Anterior. A reunião marcada do Concultura naquela pré-agenda que a gente não liberou ainda, que ainda tem. Eu estou muito mal, não consegui olhar. Viu, Aline? Eu estou num sacrifício hoje aqui. Por isso que eu não te mandei aquele negócio. Tranquilo. Só uma coisa, porque teve uma sugestão do chat. Bom dia, todo mundo. Desculpa o atraso. Maurício fez a sugestão do dia 5 de novembro, porque é Dia Nacional da Cultura. Aqui no chat. O 5 de novembro cai num sábado. Aí, cai num sábado, Maurício, e tem uma outra coisa. Eu acho que 5 de novembro a gente corre o risco de competir com alguma outra programação. Eu, a princípio, acho interessante a sua ideia, mas acho que a gente tem que descolar, inclusive, o Prêmio Alberto Lamego, como maior premiação da cultura campista, dessas datas. Então, entregou porque é o Dia Nacional da Cultura. Não, eu acho que o Prêmio Alberto Ribeiro Lamego, ele se explica e se justifica por si só. É a minha opinião, tá, Maurício? Com todo carinho. Acho até que, claro que existem questões empecilhos para este ano, né, por conta de uma série de fatores, mas eu acho que a gente deveria, inclusive, definir um calendário específico para o prêmio, né? Porque para ter um momento específico, seja todo mês de setembro,
seja todo mês de março, né? No outro ano, se eu não me engano, foi feito em março. Foi. Não, março não, foi em agosto. Né? Porque tinha alguns acumulados, né? Isso, alguns acumulados. Então, isso acaba sendo problemático. Então, eu acho que a gente devia pensar, talvez posteriormente, né, com relação depois que pensarmos a data deste ano, a gente tem que pensar sempre, porque, se eu não me engano, a eleição dos nomes é sempre em novembro, né? Sempre no finalzinho do ano do Conselho. Mas, normalmente, a gente não define qual é a data real da entrega da premiação por uma série de fatores, né? Como é que a gente vai contar com os imprevistos e tudo mais do ano seguinte. Mas, se a gente definir, de repente, esse calendário, pode ser interessante até para nortear mesmo. Sim, maravilha. Mas tenta isso para esse ano, tá, Cíntia? Okay. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Pode deixar. Uma coisinha, então, porque outra 13 de setembro, apareceu, né? Só para confirmar aqui, né? Outra coisa que apareceu no chat aqui, que passou antes da Yara pedir inscrição, foi a sugestão de fazer uma apresentação artística. Desculpe, Yara, eu não vi. Não, obrigado, eu mesmo Aline. não vi também, eu não vi. Obrigado, Aline. Vamos lá, com a palavra, a conselheira Yara Lima. Me recuso a falar o Souza. Mas com essa apresentação me sinto até pomposa. Então, eu acho assim, essas discussões que está tendo agora sobre esse prêmio, que eu acho, como o Marcelo falou, muito importante, eu acho que tem que ter um destaque maior, e acredito também nisso que o Ronaldo está falando, a gente instituir uma data, sempre ser, porque fica meio perdido. Cada ano, no mês, a gente nunca sabe quando vai acontecer. É agora? Entendeu? Eu acho que temos que definir, sim, um mês, e eu acho que tem que ser, já que a votação é em novembro, dezembro, antes de sair o grupo que vai ser ano que vem, já deixar para mês de março ou abril do outro ano. Porque se deixar para setembro, eu acho que, assim, eu sei que tem que ter o tempo de organizar, mas para o próximo ano, já deixar logo para o início do ano, porque é onde está começando a aquecer e a pessoa já começa com uma premiação, as agendas ainda não estão abertas, então é mais fácil do que no final do ano. No segundo semestre, as agendas são muito mais pesadas, principalmente outubro. Outubro e novembro. Eu ia falar, os calendários são sobrecarregados de atividades artísticas. Isso, exatamente. E no início do ano é mais leve, né? Porque as pessoas ainda estão fazendo as produções. Yara, deixa eu só acrescentar em cima da sua fala, e também seria interessante que quem entregasse os prêmios fosse a gestão que os escolheu. Sim, também. É ótima por causa disso. Já temos que colocar isso aí em pauta. E outra coisa, eu sugeri até pedir a Fabrício, né, uma reunião que eu não ia poder estar, mas eu estou nessa, que é online, porque essa eu ia poder estar presencialmente, que eu não estou trabalhando, mas tudo bem. Então, eu conversei com o Fabrício que durante esses 2 anos que nós ficamos online direto, fazendo tudo, e teve grandes colegas nossos da área de teatro, de música, de dança, vários artistas faleceram. E nessa entrega, eu gostaria de sugerir aos companheiros aqui uma homenagem a essas pessoas que se foram, porque a gente não pôde nem prestar uma condolência, não pudemos ir ao enterro porque era proibido pela questão de aglomeração. Eu acho que eles merecem uma justa homenagem, tantas pessoas que partiram e que fizeram história aqui na cidade de Campos. Então, eu acho que quem for conduzir, colocar isso no cerimonial, essa homenagem aos colegas com foto, nome, porque eu acho que todo mundo que passou aqui merece isso, né? Então, eu acho que tem que ter essa homenagem. Excelente sugestão. Na verdade, não é quem vai conduzir o cerimonial, não. Quem decide isso somos nós, com cultura, e passamos decidido para o cerimonialista. O cerimonialista, ele apenas apresenta lá o evento. Essas decisões são todas nossas aqui. Eu sei que você sabe disso, mas é sempre bom, como está sendo gravado, é sempre bom a gente firmar isso. Não é cerimonialista que vai definir isso, somos nós. Isso, então essa é a minha sugestão e acredito sempre que esse prêmio é um reconhecimento para a nossa área do interior, principalmente, então eu acho que mais do que nunca a gente colocar holofote nesse prêmio, não deixar escondido, entendeu, Marcelo? Como você sempre gosta de enaltecer, que é um prêmio... É a maior premiação da cultura campista. Exatamente, então nós temos que colocar muito holofote e chamar destaque mesmo, entendeu? Não deixar isso... Por isso tem que ser sozinho, por isso que eu sou contra vincular uma outra data, entendeu? Isso, exatamente.
É isso Olha que só, a Aline falou aqui que o Alberto Lamego nasceu no dia 9 de abril. Aline, fala aí, minha querida. Ótimo, tá vendo? A Aline olha aí. está ausente. Saiu aí um pouquinho. Ela escreveu, e até algumas pessoas como Fabrício, Maurício concordaram. Aí vai ficar realmente, a gente pode, em vez de setembro extraordinariamente esse ano, e a gente colocar em um artigo do nosso regimento interno que o Prêmio Alberto Lamego, a partir do ano de 2023, vai ser entregue em 2020, no primeiro semestre. No mês de abril. O problema só é que a nossa eleição é em março, né? Só temos É esse verdade. Mas os nomes já vão estar definidos por nós, ué. A próxima, a equipe que entrar, já tem as pessoas já definidas. Ah, sim. Né? Eu acho importante isso, porque se tem uma data para ser vinculada, né, é justamente essa que a Aline sugeriu, né? No final das contas, não tem por que, de fato, ser em outra data. Se eu não me engano, Marcelo, na sua outra gestão como presidente, né, no Foi Conselho março. Anterior, a gente pensou em março. Só tem 28 de março que foi pensado. Foi março, inclusive. Né? Perfeito. Mas de isso, qualquer maneira, hoje a gente decide o desse ano com as datas que a Cíntia vai buscar junto ao Pedro Carneiro, que é o diretor artístico do Teatro Municipal Trianon, e aí a gente, depois, numa outra reunião, a gente transforma isso num artigo do nosso regimento interno. Tudo bem, gente? Alguém quer mais falar sobre esse assunto? Então, vou passar para o segundo da pauta, que é a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento das obras no Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Como eu já falei muito, eu estou muito debilitado, eu gostaria que a companheira Aline encaminhasse essa pauta com o conselho. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Na última reunião, a gente debateu, foi uma proposta do Fabrício, né, que a gente criasse um grupo de trabalho para acompanhar, para fazer uma visita, né, do oficial do Conselho às obras do Teatro de Bolso. Na ocasião, até foi dito que é muito tranquilo fazer uma visita, qualquer pessoa pode fazer contato com o teatro e visitar as obras, e aí a gente debateu que seria interessante ter um grupo de trabalho que a gente possa ir lá, produzir um relatório, né, produzir uma devolutiva para a sociedade que, né, trouxe a pauta da questão da reforma, e aí decidimos aprovar nessa reunião a formação desse grupo de trabalho. Na ocasião também da última reunião, surgiu uma proposta, acho que de Graziella, de que essa comissão pudesse fazer uma visita a todas as obras da prefeitura. Inclusive, Graziella, coordenadora do museu, também está com obras, né? Então, foi uma manifestação assim do próprio desejo de mostrar como estão encaminhadas essas obras, né? Até na própria instituição que ela coordena. E aí, então, surgiu essa ideia, né? Da gente jogamos para essa reunião, porque não era pauta da última reunião, aí a gente achou que era importante, eventualmente, aqui nessa reunião há pessoas que queiram fazer parte desse grupo de trabalho, e aí lembrando assim que é um grupo que vai visitar essas obras, aí já entendendo que a gente, né, acatou essa ideia de fazer um grupo que vá visitar as obras, não só o Teatro de Bolso, então tem que ter uma disponibilidade, depende de agenda, né, porque tem que combinar uma série de agendas, né, dos espaços, dos membros do grupo. Então, é uma comissão que requer certa disponibilidade para ir fazer essas visitas e depois elaborar um relato aqui para o Conselho. E aí a pauta é essa, né? Quem gostaria de fazer parte desse grupo de trabalho, fazer esse acompanhamento. Aline, vamos manter a tradição dos nossos grupos de trabalho, 3 do poder público e 3 da sociedade civil? Acho justo. Se ninguém se opuser, eu acho muito justo. 3 é um número bom que, sei lá, equilibra. Alguém quer se pronunciar ou a gente já pode montar o grupo? Não, perfeita a colocação de Aline, eu acho que é isso mesmo, estou aqui à disposição, já se quiser que eu faça parte aí, representando o poder público, estou dentro, tá bom? A gente tem o Teatro de Bolso, o museu é super pertinho, então a gente toma um cafezinho lá no museu. Então, Graziella já está se candidatando, hein? Mais alguém do poder público?
Olha, Eliana Moreira, eu acho que é Eliana do Carmo, mas aqui aparece Moreira, mas é a mesma, não é, gente? A Eliana Moreira... Representando a Secretaria de Educação. Exatamente, Ela também está dizendo que é ela mesma e que está se candidatando, não é isso? Pode contar comigo, eu entendi como se oferecendo, junto com a Graziella. Fabrício, já pela sociedade civil. Por favor, vai anotando aí, Cíntia, já temos um da sociedade civil e 2 do poder público. A Aline se candidata? Eu não queria me candidatar por conta dessa disponibilidade das visitas. Eu também, é o mesmo caso. Eu fico com medo de não conseguir acompanhar a agenda, e eu já estou no grupo de trabalho do monitoramento, inclusive a gente tem que marcar nossa reunião. Repete para mim, por favor, qual é a proposta, porque eu fiquei sem áudio aqui, minha internet deu uma picotada aqui. Vai, Aline. Sim. Aí, a proposta é criar um grupo de trabalho com 3 conselheiros da sociedade civil e 3 do poder público, que possa fazer visitas às obras dos equipamentos culturais da prefeitura, para poder acompanhar como está o andamento das obras, né, entender o que está faltando para terminar, em que pé estão as obras, e poder trazer depois um relato desse acompanhamento para o Conselho. Então, é uma comissão que vai caminhar pelos equipamentos culturais da cidade, da prefeitura. Sim, se não tem mais ninguém da sociedade civil, me proponho, porque eu acho que a minha conselheira não tá presente, né? Sim. Tá, Cristiane, mais um nome da sociedade civil. Só tem eu como suplente, que eu acho que ela não está presente. 2 pessoas da sociedade civil e 2 do poder público. Exato. Oi, bom dia. Já tem? Já está completo? 2 da sociedade civil? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernanda. Oi, bom dia. Pode me mais colocar, por favor, Cíntia, deixa nesse grupo. Tá. Ok, Fernanda. Mais uma pessoa agora da sociedade civil. Então, se ela não está, eu vou. Não, mas você já está, Cristiane. Já está? Ainda assim está faltando um. Tá. Isso, ainda falta um. Maurício, ocupadíssimo. Maurício caiu da reunião? Não estou vendo ele aqui mais. ele caiu, sim. Também não, eu imaginei que ele... Caiu. Yara se interessaria? A questão, interesse sempre tem, a questão é o horário para mim. Geralmente as pessoas colocam de manhã, aí eu estou no trabalho, entendeu? Só na hora do almoço que eu posso, aí a hora do almoço ninguém pode. Tá. Eu estou mandando para ele o WhatsApp e não está chegando. Provavelmente ele ficou sem internet. O Thiago está presente, não está? Tá sim. Deixa eu falar para você, Marcelo, para você anotar aí quem está presente da sociedade civil. Humberto Fernandes, Tiago Quintes, Lívia Ribeiro, Cristiane Ferreira, Maurício Areias, que caiu, Aline Portilho, Gustavo Sofiati, você, Fabrício, Yara, e só. Tá. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa o atraso aí. Marcelo, estou presente, sim. Eu até esperei para ver se Maurício ia se candidatar, ia se interessar, mas ele caiu, né? Como foi ele que propôs isso, mas assim, eu também estou à disposição, se precisar. Então vamos fechar com o Maurício, vamos fechar com o Thiago, gente? Pode ser. Então vamos lá. Poder Público, Fernanda Campos. Cíntia, quem mais aí? Que eu só anotei um. Fernanda, Eliana e Graziella. Carmo e Graziella Escocar. Sociedade Civil, Fabrício, Cristiane e Tiago. Fabrício Simões, Cristiane Ferreira e Tiago Quintes. Isso. Alguém mais falar alguma coisa sobre este assunto? Gostaria, presidente Marcelo. Fernanda aqui.
Só gostaria de reiterar o que disse na última, né, em ocasião da última reunião, né, inclusive para os outros conselheiros que não estarão integrando este grupo de trabalho, que todos os equipamentos culturais coordenados pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima estão à disposição de todos vocês, a fim de que cada um possa visitar esses equipamentos, né, em acordo, em concordância com os seus gerentes, com os seus coordenadores, a hora em que vocês quiserem, né? Não há nenhum segredo, não há nada que não seja menos do que a verdade daquilo que a gente tem falado até aqui. Então, o grupo de trabalho é um fato, a gente vai criar uma agenda, acredito, né, para poder empreendermos essas visitas, mas eu gostaria de deixar aqui também registrado que os demais conselheiros serão sempre bem-vindos a todos os equipamentos culturais da Fundação, no momento em que se fizer, né, necessário ou de interesse as suas visitas. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito, Fernanda. Vamos lá. Alguém mais quer se manifestar sobre esse assunto? Então, vamos passar para assuntos gerais. Aline Portillo, nossa vice-presidente, me procurou durante a semana, falou, e o Gustavo Lundi Sofia também já tinha manifestado algum interesse nesse assunto, sobre a questão do aumento dos casos de Covid, das internações. Claro que não estão acontecendo mortes, porque agora a grande parte da população está vacinada, inclusive com 3 doses, como é o meu caso, vou tomar a 4ª semana que vem. E a Aline queria fazer uma proposta aí para a plenária, para ver o que a plenária decide. Aline. Uhum. Oi, gente. Então, eu tenho ficado bastante preocupada com o aumento de casos que a gente tem visto. Eu estava abrindo agora aqui os dados oficiais da prefeitura, né? Com relação à contaminação, está com 0 ocupação de leitos de UTI, mas, né, parece que tem registrado aumentos, né, de casos. A prefeitura recomendou que as escolas voltassem a usar máscaras, e, inclusive, as escolas privadas também têm recomendado isso. Então, eu acredito que a gente esteja agora no estágio, de fato, da gente conviver, mas conviver com o vírus não é conviver de qualquer forma, né? Conviver absolutamente sem máscara, sem nenhuma precaução. Eu acho que ainda tem vulnerabilidades, a gente não sabe ainda quais os efeitos de pegar Covid, independente de ter os efeitos imediatos. Então, as recomendações que a gente vê, elas costumam ainda ser bastante cautelosas, assim, não de todo mundo se trancar de novo dentro de casa, mas de continuar usando máscara, de continuar tendo cuidados. E aí eu conversei com o Marcelo durante a semana, até de uma ideia, assim, trazendo a ideia para vocês de uma maneira bastante tranquila, para a gente conversar, mas se não seria apropriado, nesse primeiro momento, agora que a gente está com um período aí de mais frio, outras doenças respiratórias acontecendo, se não seria apropriado a gente avaliar o retorno às reuniões remotas, por conta dessas circunstâncias, né? A gente não tem condição de fazer híbrida, como foi aprovado lá na nossa última reunião, então não seria o caso assim, a pessoa estar com sintomas, ela ficar online. E aí a gente já avaliou, não é o caso de reavaliar, a gente já venceu essa pauta, mas eu queria sugerir se não seria o caso de agora, apenas nesse momento, para a gente poder avaliar um cenário até o próximo mês, ou até o retorno, até, né, as próximas reuniões, que a gente não fizesse remotamente, para a gente poder avaliar qual é o cenário e entender se é seguro de fato fazer reuniões presenciais. Uma vez que a nossa reunião, eu acredito que ela não se prejudica tanto em ser remota. Claro que ela presencial ela é bem mais interessante, mas é diferente de suspender a aula. Fazer aula remota é uma perda enorme para o aprendizado, para o ensino. A nossa reunião é algo que eu acredito que a gente pode lidar bem com ela sendo remota e a gente fazer segurar um pouco para a gente entender o que está acontecendo. Enfim, era isso.
Marcelo, eu acho que não sei se tem ninguém inscrito, né? Marcelo e Aline. Yara. Yara está inscrita. Yara está inscrita? Para assuntos gerais, não vou mudar o assunto, não. Mas antes eu só queria dizer que a Fernanda Campos registrou aqui a ausência da Neuzinha da hora, está no hospital acompanhando o sobrinho, desejo melhoras para o sobrinho dela, está registrada, mas a falta vai para a Câmara, que nem foi lá para a nossa... das instituições de ensino superior, quando a Aline e Gustavo faltaram, mas desejo melhoras para o sobrinho da Neuzinha da hora. Quem é o suplente dela, hein? Pedro Carneiro. Não está. Tudo bem. Alguém quer falar depois da Yara? Se inscreva ali. Yara com a palavra. Não, peraí. Yara, é sobre essa... A Yara tem outro assunto. Segura, outro assunto. Deixa eu encerrar esse primeiro, Marcelo. Pode encerrar esse. Então, alguém quer falar sobre eu só ia falar, Marcelo, que eu concordo. Eu acho que o que a Aline está falando, e de fato é um momento de cautela importante, né? Um momento em que a gente tem que avaliar apenas, não apenas pelo risco com relação aos números de leitos de UTI, de mortes, que ainda bem é menor, né, do que os números anteriores, né, que nós já passamos por momentos piores, mas de fato é um momento de contágio, seja de doenças respiratórias gerais, seja de Covid, né, muito maior. Então, talvez seja interessante, sim, a gente neste mês, talvez no próximo, né, avaliar de mês a mês, talvez, né, para poder ver quais são as circunstâncias. Eu acho que é importante isso, sim. Eu acho que é sensato pensarmos nessa circunstância atual. Pode dar prosseguimento, era basicamente Perfeito, isso. perfeito. Olha só, então, vamos propor, para ver se alguém quer discutir mais, vamos propor as próximas 3 reuniões. A última de junho e as 2 de julho serão todas remotas e a gente, na última de julho, reavalia a necessidade de continuarmos assim ou não. O que vocês acham? De acordo. Também, acho uma ótima. 3, avalia. Uma ótima... Eu concordo. Então, alguém não concorda? O silêncio vai ser concordância. Então, aprovado pela plenária por unanimidade. Yara Lima, assuntos gerais. Então, gente, eu, como representante do Conselho do Estado, nós estamos aí na luta sobre a derrubada dos votos que o nosso presidente, eu me nego a falar o nome dele, vetou. Então, vai ter agora uma grande mobilização. A secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, da Economia Criativa, pediu apoio para todos os conselheiros do Estado, junto com os conselhos do município, os fóruns municipais, regionais, para justamente a gente fazer essa alavancada para colocar nas redes sociais. Já coloquei lá nos grupos, posso repostar sobre isso, para todo mundo assinar, colocar as entidades. Peça a Marcelo, como ele não tem o WhatsApp, eu vou mandar para você por e-mail, para você assinar pelo conselho, a Aline também. A Aline eu posso mandar. E quanto mais forte a gente colocar, mais visibilidade a gente dá sobre esse assunto, porque eles estão querendo derrubar e realmente... derrubar não, eles não querem derrubar esse veto, e foi aprovado por todos. Nós temos a lista das pessoas que estão lá, se alguém conhecer também pode pedir apoio. Então ela pediu encarecidamente para todo mundo se mobilizar mesmo, colocar na sua rede social, colocar nos seus grupos de WhatsApp que é ligado à cultura, porque é um fomento que vai ajudar não só a gente da cultura, mas todos em torno, né? Então, coincidentemente, a reunião foi na terça-feira. Aí eu falei assim, ainda bem que vai ter reunião, e já falo com as pessoas lá do conselho. Então, acho que é importante. Já falei com Kátia também ontem, falei pelo WhatsApp, que Kátia é presidente do Fórum Norte Fluminense. Kátia já está assinando também pelo Fórum. Então, quanto mais a gente mostrar a nossa visibilidade dentro do plano de Paulo Gustavo, que não é só para cinema, também vem uma verba para as outras áreas, a verba maior é para cinema, mas também tem outras verbas também, e a Lei Aldir Blanc 2, para realmente ser efetivada. A gente sabe o quanto isso ajudou a nossa região, o quanto isso movimentou, organizou, e está tendo também uma outra campanha também, que eu já coloquei lá também, que é Grave um Minuto, o que a Lei Aldir Blanc mudou
na sua região. Então, pessoal, participe, coloquem. Quanto mais barulho fizer, se ele se negar ele já se negou, né? Mas se os outros se negarem, eu acho que não vai ficar bonito para eles, né? Então é isso que eu gostaria de pedir, o empenho de todos. Multipliquem, repassem, multipliquem. Maravilha, Yara. Fabrício Simões, inscrito. Antes de Fabrício, tem Cristiane, que está inscrita para falar. Ela se inscreveu aqui no chat? Na verdade, ela levantou a mão e eu pedi para ela se inscrever. Ah, tá. Porque não vale levantar a mão, mas a reunião está tranquila, Cristiane. Com a palavra. A respeito das reuniões se tornarem online, é o que eu falo para você, que eu justifiquei que por que eu não fui direto da escola para a reunião e fui obrigada a faltar. Eu vivo dentro da escola e realmente a coisa está muito séria. A gente sai da escola louca para passar em casa e direto tomar banho, tirar roupa, tirar tudo. Porque além dos casos das doenças respiratórias, nós estamos tendo casos de uma outra doençazinha que está aparecendo nas crianças que nós não pegamos, mas nós somos vetores, que é o boca, mão e pé. E agora nós teremos até uma vacinação para ver se conseguem acertar os cartões de vacina das crianças no dia 20. E na minha comunidade que eu trabalho, houve muita baixa de adesão à vacinação da Covid com as nossas crianças. Hoje, por exemplo, mesmo se eu tivesse condições, como eu expliquei no início, se as crianças estivessem todos uniformizados para eu levá-los para qualquer evento, eu não seria seguro porque os pais não vacinaram as crianças da idade de vacinar para a Covid, entendeu? Então, realmente, eu acho que online é o ideal mesmo, porque a gente sai da escola louca para entrar em casa e direto tomar banho, arrancar roupa, arrancar tudo, porque nós estamos muito expostos. Na minha escola, a gente trabalha com P2 até o 5º ano, não tem como a gente evitar o contato, as professoras que fazem RET atrás saem da creche, onde está tendo muitos casos desse boca, mão e pé, vão direto para a escola, está muito difícil a vida mesmo. Para quem está lá, no meio de comunidade, lidando com pessoas que não têm esclarecimento e se negam ainda a se vacinar, os pais não se vacinaram, então eles não vão nem levar as crianças para se vacinar. Está feio por isso. Eu realmente concordo com isso aí. A situação está terrível, sim. E toda semana, essa semana, por exemplo, nós estamos com 3 professores afastados com casos de doença respiratória que estão evoluindo para pneumonia. E as crianças também, internando Além muito. de tudo, tem uma virose, Cristiane, fortíssimo, foi o que me acometeu. Fortíssimo. Que até descobriu o que é, porque essa boca, mão e pé, primeiro eles internaram a menina como boca, mão e pé. E depois foram nos explicar que nós adultos não pegamos, mas que nós somos grandes vetores, nós podemos levar para as outras crianças. Então a gente sai de lá quase que se borrifando toda de álcool e indo para casa e correndo para tomar banho e trocar de roupa. Está muito difícil. Perfeito. Alguém mais quer colocar? Está em assunto gerado? Eu, Fabrício. Bom, gente, eu até coloquei no grupo, né, que o Maurício tinha colocado lá no grupo do WhatsApp, né, que ele queria ver dessa pauta. Que é até interessante, né, que é os cursos de capacitação e informação dos artistas, né, tendo em vista, né, que a maioria tem muita dificuldade em participar de edital, né, até mesmo entender o que são as leis, né. Aí ele até perguntou se a prefeitura tem alguma ação para esse ano, né. Acho que é até uma pergunta interessante a gente fazer isso e também solicitar, né, a fundação, bem feita, alguns, é claro, né, um olhar atento a isso, essa formação básica, né, para inscrições digitais, para poder prestação de contas, né, esse acompanhamento deles, porque a maioria tem muita dificuldade aqui em Campos, né, eu posso falar isso, dando no fundo, né, a Aline participa, o Maurício perto, a gente vê essa dificuldade deles em fazer um simples papel, né? Se a gente entregar uma base pronta para eles, eles não sabem nem fazer um ofício de entrega de material. Né? Então, acho que de suma importância termos esses cursos permanentes, né, na prefeitura para esse grupo. Aí, como o Maurício sugeriu, de repente tem uma próxima pauta ou uma sugestão, né? Tá bom? É só isso. Tá, você quer incluir isso na pauta, né?
Tá. Eu não tinha compreendido, Fabrício, dessa forma. Para mim, o Maurício estava falando de cursos de formação artística amplos, né? Das linguagens artísticas, né? Também, pode ser, porque como eles eu fui lá, o pessoal dele, Maurício, você caiu, ele não viu. Eu tinha entendido, quando eu trabalho mais com edital, né? Que a gente está fazendo edital direto na fundação, eu pensei que fosse mais no viés do edital, mas também pode ser eu. Eu não sei se ele está querendo tratar dos cursos de formação como um todo, que ocorrem de fato, né? Mas não sei se é voltado para a formação de produtores culturais, né? De fazedores de cultura dessa forma. Eu proponho, então, que a Cíntia anote isso para a próxima reunião, para a gente incluir como pauta, e aí o Maurício vai poder também nos auxiliar sobre o que ele queria de fato dizer. Mas obrigado aí por levantar isso. Perfeito. Mais alguém inscrito para assuntos gerais? Yara está inscrita. Sim, não, é até um assunto que eu ia levar lá para a Secretaria de Cultura, mas já que estamos aqui e está falando sobre isso, nós temos um companheiro lá do Conselho do Estado, que ele é da sociedade, ele é da gestão, e ele promove intercâmbio entre a cidade para fazer cursos para elaboração de projeto. A contrapartida que ele pede, Fernanda, já aproveitando você aqui, e poderia ver que eu acho que não é um custo alto, porque são alunos, e vai ele como professor e um aluno para dar esse curso de elaboração de projeto, captação de recursos. Seria, acho que, de 2 dias, se eu não me engano, eu posso confirmar com ele, mas é ajuda de custo de transporte e estadia, de uma diária. Eu acho que isso seria interessante para a cidade ser oferecido. Eu até ia falar com Kátia também, para a gente não fazer só na região de Campos, mas na região norte fluminense, para a gente fortalecer essa parte, ou fazer duas vezes, né? Uma aqui para o centro e outra mais para o interior também, que é a grande dificuldade. Eu acho que a gente tem que levar até eles esse curso, e essa é a proposta, né? Que eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo, porque eu vivo fazendo esses cursos, mas é muita informação, é muito detalhezinho que a gente tem que prestar atenção, que a gente perde, às vezes, por conta de detalhe. E esses detalhes é justamente para eliminar, porque se todo mundo for 100%, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, eles colocam essas pegadinhas para justamente já ir eliminando as pessoas, automaticamente, para não ter nem que avaliar, né? Então, essa é a proposta para vocês. Se tiver que colocar na próxima reunião, tá bom? Mas eu já coloco aí, Fernanda, essa sugestão, tá bom? Tá bom, Yara. Yara, eu vou... Desculpa, viu, presidente Marcelo? Eu não me inscrevi, mas... Não, tranquilo. Como o Yara me citou, eu vou passar o seu contato, Yara, para Fábio Matos, que é o gerente de formação da Fundação Cultural. Vou pedir para que ele entre em contato com você, e aí você pode passar em detalhes para ele essas informações que você passou aqui. Gostaria também de aproveitar a ocasião e já antecipar que nós temos previsto para o 2º semestre um curso de captação de recursos para projetos culturais. E eu acredito que, dentro do âmbito desse curso de formação e captação de recursos, né, nós tenhamos englobadas todas essas nuances, né, de prestação de contas, né, do entendimento acerca dos editais, né, que são colocados na rua pelas secretarias, né, enfim, pela própria fundação. Então, a gestão da fundação também tem essa preocupação, e nós já estamos, né, viabilizando esse curso, que certamente será divulgado para todos os entes do Concultura, para que seja divulgado, né, para os outros artistas que não estão aqui, mas que têm interesse em participar, tá bom? E eu vou passar seu contato para o Fábio, tá bom, Yara? Obrigada. Yara? Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Tá. É só para isso mesmo. Alguém mais inscrito para assuntos gerais? Não, tem ninguém, não. Então, gente, foi muito bom. Foi a reunião mais rápida da história do Concultura, mas também quase que um presidente natimorto. Nossa, estou admirada. Estou assim, espantada. Não deu nem 1 hora de reunião. Marcelo, eu fico chateado de pelo Marcelo, motivo, gente. mas a Aline teve uma oportunidade histórica. Ela conduziu uma parte da reunião
Aline, isso não Tá costuma vendo? repetir, isso não Só costuma não nem se ocorrer. acostuma, Evento único no Concultura. Só não se acostume, minha querida. Não, pode Gente, obrigado a todos. Próxima reunião Gente, só um será instantinho, o remota. conselheiro Vitor acabou de levantar a mão. Tem Vitor. Então tá. Então, Rapidinho. Vitor, Pode abrir o microfone. Eu acho que ele tá com dificuldade de abrir o microfone que ele tinha informado lá no início. Eu vou ler a mensagem dele. Uma contribuição ao debate. Não adianta capacitar captadores de recursos se as empresas privadas da região não estiverem inteiradas e cientes de como agir. De fato, eu acho que pode ser interessante, né, até com base na colocação dele, de repente a gente pensar em ações que vão além, né, dos próprios artistas, né, e pensar até em entidades e empresas, né, para trazer para perto, para poder justamente ter esse olhar, né? Concordo com isso. alguém discorda? Uma Marcelo, coisa para ser debatida Pode com o falar, tempo Fernando. também, de acordo com o calendário do curso, de que forma a gente pode chamar para perto para isso, né? Eu me recordo que, se eu não me engano, a Fernanda talvez possa confirmar, em algum momento o governo do Estado, né, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, chegou a vir aqui em Campos para tentar fazer alguma conversa com empresários, algo assim, foi até no Trianon. sim, E pelo jeito não foi um sucesso, pelo contrário, né? Pelo jeito não teve presença expressiva e tudo mais, então existe uma dificuldade sim de chamar essas empresas, entidades para perto para isso, mas eu acho que ações são viáveis, né, Fernanda? sim. Eu gostaria só, antes que o presidente encerre a reunião, de pedir uma fala de alguém que tenha acompanhado desde o início, por favor, sobre a questão do Alberto Lamego, porque eu entrei já no finalzinho da discussão da pauta. Então, eu não acompanhei o que foi deliberado. Se alguém puder, por gentileza, me informar. Fernando, deliberamos que vamos marcar uma data no Teatro Municipal Trianon, no mês de setembro, numa terça-feira. Caso os troféus não estejam prontos, a gente abre mão desta data e remarca para um outro dia, mas é importante a gente agora inverter. Ou seja, em vez de a gente decidir uma data sem saber a disponibilidade do Trianon, a gente consegue a disponibilidade do Trianon, marca a data e aí o pessoal corre atrás para a confecção dos troféus com o artista plástico, que é Humberto... Qual é o sobrenome dele? Alvarenga. Entendeu? E também vamos colocar no regimento interno, a gente vai votar para que seja sempre no mês de abril, mês de aniversário do Alberto Lamego, a entrega do nosso troféu, excepcionalmente esse ano não, que vai ser em setembro, e a escolha sempre no mês de novembro. É isso, pessoal? Isso mesmo, a escolha sempre é no mês de novembro. Sim. E agora, neste ano, excepcionalmente, vai ser em setembro, mas a gente chegou a pensar em abril, né, para ocorrer a entrega da premiação, por ser no primeiro semestre, por ser mais tranquilo. De 2023, porque esse 2023, agora é 2022. Por ser também o aniversário, se não me engano, do Alberto Lamego, né, a data de nascimento, não é isso? A Aline chegou a pesquisar, mas é isso, uma questão talvez até lá em novembro, quando a gente for votar os nomes, a gente pode retomar esse assunto para, de fato, deliberar sobre isso e deixar em definitivo para a data, né? Eu não sei, eu acho que pode ser interessante. Teria que entrar no artigo do nosso regimento interno e tal. Bom, ok, pessoal, muito obrigada. Nada. O Vitor Van House escreveu aqui, acrescentando ao companheiro Gustavo, deve ser o Landim Sofiati, que disse: propõe uma parceria com a CDL, a Crescente Firjan, Sesc, SES e demais. Boa. Tá. Pode ser, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, está tudo junto e misturado, né? Uhum. Bom, a Aline tem uma pauta, então já vai ser a terceira pauta, hein, Aline? Já tem duas. A minha sugestão seria o seguinte: qual é a data da próxima reunião? 28? 28 de setembro, remota. Remota. Terça-feira, tá. 19 horas. Eu queria propor se a gente poderia incluir, assim, como último ponto, e se não der tempo ficar para a próxima, a gente lá do GT de acompanhamento do plano trazer um primeiro relato da nossa... Até lá eu acredito que a gente vai conseguir fazer o encontro. A gente não conseguiu ainda porque eu fiquei doente, aí depois teve problema de agenda,
mas a gente está se organizando e eu acho que até o dia 28 a gente consegue trazer um primeiro retorno da nossa primeira conversa, assim. E eu acho que seria bom também para a gente ter uma data. Já está na pauta como terceiro assunto. Se não der na hora... Mas se não der, fica para a próxima. Já está como terceiro assunto da pauta. Aí, quais seriam os 2 primeiros? Quais mesmo? Seria o esclarecimento sobre a pauta proposta por Maurício, que ficou, tá. né, vaga. A definição da data do prêmio, Alberto Lamil, que eu vou... Sim, porque a Cíntia e o Ronaldo já fariam contato com o Pedro Carneiro. Tá bom. E a terceira pauta é esse relato seu do GT, sobre o acompanhamento das obras, dos equipamentos culturais. Não, é do GT de acompanhamento do plano de cultura. Do plano. A gente ainda não vai ter nada muito estruturado, mas a gente vai ter uma primeira conversa até lá, com certeza. Vamos marcar assim, vamos logo, até nessa semana logo, a gente já consegue marcar e começar as conversas. E vocês receberam o plano que eu mandei para vocês? Ótimo, tá bem melhor de procurar. No Diário Oficial. Obrigada. Nada. Alguém mais quer acrescentar algo? Então, terminando com menos de 1 hora, mas também começamos antes dos 15 minutos protocolares, hein, também. Às 10h55, agradeço a todos, melhoras, e dia 28, se eu não estiver morto, estou aqui com vocês. Ui! Faça repouso e se hidrate, Marcelo. Melhoras, Marcelo. Se cuide, hein? Se cuide. Tá bom. Para mim, o emocional abala mais do que o físico. Olha. Sempre foi assim. Valeu, gente. Obrigado. Bem, pessoal. Beijo, gente. Sábado para vocês. Tchau, melhoras. Bom sábado.